Globo Esporte. Oferecimento Adres, esporte é saúde. Adres, paixão por você. Ligue já. Muito boa tarde. Dunga tenta unir a seleção na França. Você vai ver como está sendo o esforço do capitão do Tetra. Vai ter as últimas informações direto de Ozoir Laferrière. E muito mais aqui no Globo Esporte. Os gols dos amistosos internacionais a menos de uma semana da Copa. O pedaço de São Paulo que vai torcer muito pelo Japão. E o brasileiro que ensinou os segredos da bola para o nosso segundo adversário na França. Estamos a 6 dias da estreia do Brasil na Copa e ainda tem muita coisa para a seleção corrigir. Vamos ao vivo ao Ozoir Laferrière. Vanucci, a seleção ainda treina ou o treino já terminou? Não dá pra dizer que houve treino, né, Léo? Na verdade, a seleção ficou pela manhã no hotel, ficou lá descansando, só veio à tarde aqui pro estádio dos Três Pinheiros, em Ozoir Laferrière, fez uma pequena corrida, mais um relaxamento, fez também alongamento, a seleção correu por uns 15 minutinhos e depois saiu, já foi embora para Paris para cumprir um compromisso com o patrocinador. Não dá pra ser campeão do mundo treinando tão pouco assim, né? Na verdade, nem o Zagallo gostou da seleção, a seleção tem jogado mal, nem o Zagallo gostou da atuação ontem contra a seleção de Andorra, o último jogo treino antes da estreia da Copa. O técnico Zagallo, ele afirmou que precisa muita coisa ser corrigida ainda. E por causa da fragilidade do time de Andorra, na verdade, a vitória por 3-0 não pôde nem ser comemorada. A dupla de ataque praticamente não se encontrou em campo. Apenas em 2 lances do primeiro tempo. Na jogada do segundo gol do Brasil, quando Bebeto achou o Ronaldinho bem colocado. Olha o rival, para bater, pro gol. Gol! E numa bola dentro da área. Mas se o toque de Ronaldinho foi perfeito, a conclusão de Bebeto... Perder gol também foi problema para o careca mais famoso do mundo. Ele e a bola não estavam num bom dia mesmo. Giovani também andou mal. Acabou substituído por Leonardo no segundo tempo. Roberto Carlos apoiou bastante, mas não levou tão a sério a partida, perdendo um gol por querer enfeitar demais. Aí é questão da seriedade. Na verdade, alguns jogadores aproveitaram para fazer jogadas de efeito, mas também o que esperar de um adversário que se atrapalhava nas saídas de bola e não conseguia sair jogando. Um teste fraco, à altura da sofisticação do placar do estádio. Daqui a pouco você vai ver os gols do Brasil e a dura do capitão Dunga da seleção brasileira. O jogo contra Andorra foi no estádio do Red Star, nos arredores de Paris. Teve gente que viu de graça alguns dos jogadores mais caros do mundo. Dura vida de torcedor. Apertados na cerca, espremidos na entrada, revistados pela polícia, amontoados na arquibancada, sol na cara. Mas alguns privilegiados não tiveram que passar por nada disso. Não pagaram ingresso e ainda assistiram ao jogo no maior conforto. É que o estádio foi construído em frente a este prédio de apartamentos. E o que poderia ser um incômodo para os moradores acabou se transformando numa vantagem. Terceiro andar, torcida brasileira. Da janela do quarto, que visão tem a estudante Leila? Do jogo e dos jogadores. Ué, Ronaldo! Opa, o corredor do prédio também está cheio. Torcedores se penduram na janela para ver um pedacinho do campo. Só pegam os escanteios. Mas se for para ver os ídolos... Il y a Denilson, Roberto Carlos, Edmundo. Sexto andar, mais Brasil. Monsieur Diallo é um torcedor especial. Ele conta que vai fazer a segurança dos jogadores brasileiros no jogo de estreia da Copa. E está louco para pedir um autógrafo. Para quem? Ronaldo! Vocês são os melhores, grita ele. Vão ganhar a Copa. Ils vont gagner la Coupe du Monde, les Brésiliens. Tomara, Monsieur Diallo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui da França no Globo Esporte. Você vai conhecer um inimigo que está do outro lado, ao lado da seleção de Marrocos. Você vai ver. Daqui a pouco. Agora com você, Léo.
O clima é de Copa do Mundo, claro, mas o Globo Esporte faz uma pequena pausa para falar de Taça Libertadores. Ontem à noite em Porto Alegre, Grêmio e Vasco da Gama fizeram a primeira partida das quartas de final. O jogo foi no Estádio Olímpico e os gols saíram no segundo tempo. Logo a 1 minuto, Pedrinho faz boa jogada pela esquerda e marca 1-0 para o Vasco. Não demora para o Grêmio empatar. Guilherme chuta, a bola desvia em Mauro Galvão e Caetano não pega. 1-1, placar final. O jogo de volta é sábado no Rio de Janeiro. Se der empate por qualquer placar, a decisão vai para os pênaltis. Quem vencer enfrenta o River Plate da Argentina nas semifinais. Daqui a pouco, arigatô, você vai ver como São Paulo arregala os olhos para torcer pelo Japão. E mais, você vai conhecer o brasileiro que ensina para Marrocos o caminho das pedras. Nesta Copa não vai ter zebra. Classificados do Globo. 5344333. No segundo tempo do Globo Esporte, a série Os Inimigos. E hoje é a vez de um país em que o futebol tem muito a ver com o Brasil. Vamos à França, de novo com o Fernando Vanucci. Vanucci, o que é que une o Brasil a Marrocos, o nosso segundo adversário no Mundial, hein? Olha, Léo, eu acho que o Marrocos está mais para amigo, na verdade, né? Porque o futebol deles deve muito a um brasileiro. O repórter Marcos Uchoa esteve em Rabat e Casablanca, cidades belíssimas, para descobrir os segredos da seleção marroquina. Junto com esse cenário de 1001 noites, existe um país que em termos de futebol sonha alto. Essa é a 4ª Copa do Marrocos, mas na última, em 94, eles foram mal, perderam os 3 jogos. A partir daí, por uma estranha coincidência, os caminhos do Marrocos se aproximaram com os do Brasil. O técnico é Henri Michel, um francês simpático, mas que venceu o Brasil na Olimpíada de 84 e na Copa de 86, quando era treinador das seleções da França. E lá no meio da concentração está um plástico. Pará, Mangueirão, a lembrança de um amistoso em Belém em que os marroquinos perderam de 2-0, mas esse jogo para eles é uma referência. Só levaram os gols no final e antes jogavam bem. Mais ce match, je le vois, Ronaldo, Romario, donc o melhor do time é o meio-campo, Hadi, que declama o nome dos nossos craques e que conhece bem o futebol brasileiro, pois joga no Deportivo La Coruña com Mauro Silva, Donato, Flávio Conceição, Djalminha. São 10 jogadores dessa seleção marroquina que falam português ou espanhol, colegas de brasileiros em Portugal ou na Espanha. Mas a maior ligação do Marrocos com o Brasil não é essa. É esse senhor treinador, José Faria, há 15 anos no Marrocos, dono exclusivo da campanha mais importante do futebol deles. Na Copa de 86, o Marrocos caiu num grupo difícil, mas empatou com a Inglaterra, com a Polônia e venceu Portugal. Saiu em primeiro. Primeira vez que uma equipe árabe e africana se qualifica para a segunda fase. Ninguém acreditava que o Marrocos ia lá e foi. Quando fomos jogar contra a Alemanha, foi uma infelicidade. Foi eliminado com um gol no último minuto. Para se notar como isso vale, é só olhar o carinho e a gratidão dos jogadores de hoje e que nem estavam lá. José Faria é o símbolo da relação do marroquino em relação a nós. Para eles, futebol é Brasil. E seria bom que no dia 16 isso continuasse assim. Daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui da França com gols, a discussão Leonardo, Edmundo e também a palavra do capitão Dunga. Léo. Pois é, Vanucci, a paixão pelo futebol já tomou conta do mais famoso reduto japonês em território brasileiro. O bairro da Liberdade, em São Paulo, vive a expectativa da primeira participação do país do sol nascente numa Copa do Mundo. A Nihon do Argentina, Copa da França. Copa da França. Depois dela, este pedaço de São Paulo nunca mais será o mesmo. No bairro da Liberdade, a comunidade japonesa espera o dia histórico. Pela primeira vez, a seleção do Japão vai estar numa Copa do Mundo. Aguenta, coração!
Hai, minasan, Kazuo, mata, gol, ii desu ne. Agora, na Liberdade, cada torcedor vira técnico. Num bairro dividido entre otimistas... Vou torcer, né? Sou japonês mesmo. ...e pessimistas. Não tem malícia, não tem catimba, nada. Sou gente sério, né? Joga bem, corre bem, só corre. Eu não gosto da seleção do Japão. O futebol está tornando os japoneses cada vez mais parecidos com os brasileiros. Na hora decisiva, todos eles se unem. E se o Brasil tem Marícia, o Japão tem o tchá-tchá-tchá. Nippon, tchá-tchá-tchá. Nippon, tchá-tchá-tchá. Nippon, tchá-tchá-tchá. Mata, Kazuo, chikaku no gol, mata, Kazuo. A seleção brasileira feminina de basquete disputa hoje uma vaga nas semifinais do Mundial contra a Lituânia, em Berlim. No mês passado, o Brasil venceu os 4 amistosos que jogou contra o mesmo adversário. Daqui a pouco, gols internacionais. As seleções ensaiam para a Copa. Veja também, o capitão Dunga exige união do time e garante, com seriedade, a seleção pode chegar ao Penta. Futebol 98, oferecimento Volkswagen, Kaiser Port, Raider, Banco Itaú e Brahma Guaraná. Uma das estrelas da Arábia Saudita para a Copa é Al Diaea. Ele tem 26 anos e na temporada passada foi considerado o melhor goleiro da Ásia. Daqui a 6 dias, Al Diaea começa a defender a seleção de Parreira no Mundial da França. Além de Brasil e Andorra, outros 5 amistosos aconteceram pela Europa. O destaque é a Espanha, que goleou a Irlanda do Norte. A partida é em Santander. A rápida jogada espanhola termina no toque de Pizzi, 1-0. Na cobrança de escanteio, Pizzi acerta a cabeçada. Espanha 2-0. Os irlandeses que não vão à Copa diminuem através de Taga, 2-1. Segundo tempo, Morientes é lançado, passa pelo zagueiro e bate no canto. Espanha 3-1. Alfonso toca de calcanhar, Aranzábal cruza e Morientes marca mais um. Final, Espanha 4, Irlanda do Norte 1. A Croácia recebe o Irã, Prozinec de falta, faz 1-0 para o time da casa. Segundo tempo, Suker precisa chutar 2 vezes para aumentar. Croácia 2, Irã 0. O técnico Paulo César Carpegiani leva o Paraguai a Bucareste para o amistoso contra a Romênia. Adrian Ili toca de cabeça. Sarabia tenta cortar, mas a bola já havia cruzado a linha. Romênia 1-0. O Paraguai empata. Cardoso ganha do goleiro Estelé e marca 1-1. Segundo tempo, Hagi cobra a falta, rolando a bola para Adrian Ili, que chuta. Romênia 2-1. Acunha acerta um belo chute por cobertura, bola no ângulo, Paraguai empata de novo 2-2, olha que beleza de gol. O juiz vê pênalti de Arce em Craioviano. Hagi cobra, Romênia 3, Paraguai 2. Em Bruxelas, a Bélgica derrota a Colômbia. Oliveira cruza para a cabeçada de Goffin, Bélgica 1-0. Mark Vilmo dispara uma bomba e define o placar final. Bélgica 2, Colômbia 0. Romário inicia no Rio o esforço para mostrar que não deveria ter sido cortado da seleção. Romário esteve hoje de manhã na clínica do fisioterapeuta Newton Petroni, o Filé. O baixinho, que tem uma lesão na panturrilha, trabalhou a musculatura primeiro dentro da piscina. O tratamento continuou com um bate-bola especial entre ele e Filé. Romário garante que vai estar pronto para jogar no dia 16 pelo Flamengo, data da segunda partida do Brasil na Copa. E a Argentina só pensa naquilo, ganhar a Copa. O técnico Daniel Passarella mandou até tirar os telefones dos quartos dos jogadores. Bom, mas vamos voltar a Oswaldo Ferrier. Fernando Vanucci vem de lá com outras notícias da seleção. Fernando.
Olha, Léo, hoje é o dia mais quente desta semana aqui na França, viu? O termômetro chegou a marcar 30 graus, agora está na casa dos 28 graus, muito sol ainda, passa um pouco das 6 da tarde aqui em Ozoir-la-Ferrière. Ontem, no jogo contra a seleção de Andorra, o Brasil venceu por 3-0 e quem viu a seleção não pôde deixar de notar. Cada dia mais, o capitão Dunga fala mais alto, junto aos seus companheiros de equipe. O repórter Regis Huizing esteve perto, acompanhou o capitão Dunga no jogo de ontem. Se você não conhecesse o Dunga, poderia dizer que este é um guarda de trânsito, um maestro de orquestra, um técnico de futebol. Sozinho, ele dá mais ordens do que Zagallo e Zico juntos. Dunga exige união, espírito de seleção. Ele não tolera displicência. A indiferença na hora da comemoração. Dunga, o primeiro a abraçar Giovani, mandou que todos fizessem o mesmo. Rivaldo, Roberto Carlos, Júnior Baiano, Bebeto, César Sampaio e Ronaldinho. No gol de Rivaldo, a prova de que o time aprendeu a lição. Os jogadores correm para abraçar Rivaldo e chegam antes de Dunga. No terceiro gol, Cafu não só capricha na jogada e no chute, como também na maneira de comemorar. Dunga contagia até um adversário, que aplaude o Cafu. Depois do jogo, aqui na concentração, Dunga teve uma conversa com todos os jogadores. Falou que quer a seleção inspirada na história de famosos franceses, os Três Mosqueteiros, onde o lema é um por todos e todos por um. Principalmente no momento do gol, onde é um trabalho de equipe, né? E até para valorizar aquele jogador que fez o gol, que é o momento mais importante de uma partida. Em alguns momentos até mexer um pouco com o brilho dos jogadores para aumentar o seu rendimento. Bom, o treino aqui hoje já acabou, né? Se é que o que aconteceu hoje aqui pode ser chamado de treino, né? Aliás, o assunto mais discutido hoje aqui no treino, mais comentado, foi a discussão, a briga entre Edmundo e Leonardo. Tino Marcos. É dia de andar sozinho, de pensar, refletir e tomara que ele faça tudo isso muito bem. Zagallo enxerga em Rivaldo o melhor caminho para as vitórias. Acha que ele tem tido o melhor aproveitamento em toda a preparação. Procura Dunga, a própria extensão de Zagallo, porque é dia de conversar. Felizmente, com a bola, não faz falta que ele se entenda. Edmundo, o primeiro a entrar em campo, passou boa parte do tempo sozinho, com todo aquele jeito entediado dos últimos dias. Ele quer jogar e, por enquanto, continua querendo. A insatisfação de Edmundo parece cada vez mais perto de explodir. Ele entrou mal no jogo contra o Atlético na Espanha, ficou emburrado no banco de reservas durante a partida contra a seleção de Andorra e, o que é pior, brigou com os companheiros. Chegou a discutir rispidamente com Leonardo. O chefe da delegação brasileira, Fábio Koff, confirma o episódio, embora diga que ele não teve grande importância. Há 6 dias da estreia, é hora de trabalhar. Os jogadores foram divididos em grupos e correram em volta do campo de tênis. As chuteiras ficam para mais tarde. Chuteira? Para que chuteira, né? A essa altura, a seleção deve estar chegando já a Paris para cumprir o compromisso com o patrocinador. Os jogadores deixaram Ozoir-la-Ferrière por volta de 5h30 da tarde, já são quase 6h15 aqui, já devem estar chegando a Paris. Muito bem, hoje aqui no treino, a seleção divulgou a programação para os próximos dias. Só amanhã, sexta-feira, é que a seleção vai treinar, de manhã e à tarde. Depois, até a estreia contra a seleção da Escócia, treinamento só à tarde. Assim, fica difícil se entrosar. Alô você, boa tarde. Rede Globo. Assista agora Jornal Hoje. Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já.